Alvorada Cultural. O palco do CCBB em Belo Horizonte recebe o musical infanto-juvenil O Pescador e a Estrela. Com texto de Tiago Marinho e Lucas Drummond e direção de Karen Ascioli, o espetáculo conta a história de um menino solitário, convidado por uma mensageira das estrelas a viver dentro de si coisas que não podem ser vistas, mas apenas sentidas. Conduzido por ela, o protagonista, que apresenta uma deficiência visual, se transforma em um pescador apaixonado por uma estrela, mesmo sem nunca tê-la visto. O encontro dos dois resulta em uma convivência recheada de companheirismo, aventura e diversões. E quem conta mais pra gente sobre esse musical é o Bruno Mariós, diretor de produção e um dos idealizadores do musical. Bruno, é uma alegria recebê-lo aqui no Alvorada Cultural. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito prazer estar aqui com vocês também. Ô Bruno, eu começo essa nossa entrevista perguntando a você como que surge a ideia da peça O Pescador e a Estrela. E eu queria que você falasse um pouco para a gente também sobre o processo criativo da obra. O Pescador e a Estrela foi um trecho de uma música que um dos autores, que é o Tiago Marinho, ele apresentou para mim, né, que sou também um dos idealizadores do projeto, com o Lucas Drummond, que também é autor do espetáculo. Então ele apresentou esse trecho dessa música que ele fez de um menino que era apaixonado por uma estrela. Ele conversava com a sua estrela todo dia e um dia essa estrela desaparece, né? E ele vive nessa cidade, que é uma cidade do interior, e ninguém acredita que ele conversa com uma estrela, né? E aí ele vai em busca dessa estrela no mar, né? Sozinho com a grande amiga dele, que é a Hortência, que é a boneca que a tia dele, que ele perde, deixa para ele. Então, o espetáculo, ele surgiu mesmo a partir dessa ideia da música do Tiago, e aí a gente começa a construir essa narrativa. Qual seria esse caminho, né? Quais seriam essas alternativas para construir esse diálogo que eu digo muito que é um teatro para a família, né? Eu venho de uma trajetória de espetáculos, né? Inclusive alguns que passaram já aqui por Belo Horizonte, com a diretora Duda Maia, chamado Trilogia do Amor, 3 histórias de amor para crianças. E eu acredito muito nesse teatro que o pai está presente, né? Dentro das narrativas que estão sendo contadas e que ele está trocando com a criança ali junto com o que está sendo apresentado. E aí a gente começou a fazer um trabalho de mesa e um estudo para entender quem de fato era esse personagem. E aí a gente encontra, na verdade, esse menino que é um deficiente visual, né? Porque é muito curioso a gente parar para pensar, mas esse lugar que a gente vive, né, como pessoas videntes diante das pessoas não videntes, é quase como uma relação de pai para filho, né, de criança, que a gente tem essas pessoas como ali um potinho, né, que não pode quebrar, que a gente tem que ter todo um cuidado com essa relação. E, na verdade, é uma relação comum, como qualquer outra, como uma relação com uma pessoa vidente. E aí a gente descobre que esse personagem, de fato, ele é deficiente visual, porque ninguém acredita, né? Como a gente tem uma criança em casa, né? E a criança chega correndo na sala e fala: mãe, acabei de ver um elefante voando, né? E aí todo mundo acha que aquilo é um absurdo, né? Então, a gente vive também essas proximidades ali na relação com a deficiência. Então, a gente junta essas duas relações, a relação da infância com essa relação da deficiência, para contar essa história. E aí, ainda mais, né, a gente poder contar que quem se inclui, na verdade, a inclusão é nossa, de pessoas videntes, e não das pessoas que não enxergam. Porque, na verdade, a personagem que é interpretada pela Sara Bentes é a personagem que é a atriz deficiente visual do espetáculo, é a personagem que dá toda a história para o público. Então, ela conta, ela narra e ela dá toda a visão para o público, de fato, da história do Fabiandro.
Na peça, em determinados momentos, né, é possível ver que o encontro do menino com a estrela, ela se dá todas as noites na beira de uma praia, onde eles cantam, dançam e se divertem juntos. A obra é um musical. Então eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre os ritmos e as letras das canções que ajudam a dar forma ao espetáculo. Sim, é muito interessante isso que você está apontando, porque o espetáculo, as letras também das músicas, elas são feitas pelo Lucas Drummond e Thiago Marinho. É um espetáculo 100% brasileiro, isso é muito importante da gente falar, composto e realizado, feito por autores brasileiros. A gente tem a composição do grande Vladimir Pinheiro, que é super premiado, né, no teatro, né, brasileiro hoje. E essa história, na verdade, ela é contada também, como você disse, musicalmente, né? Os personagens, eles vão surgindo também através dessa sonoridade. E essa relação do menino e da estrela, ela vai muito além da visão. Então, a música, né, ele diz que essa estrela, ela tem sons, ela tem cheiros, ela tem várias coisas além da visão, né? Porque a gente está muito acostumado nessa nossa relação visual com o mundo, né? E a gente deixa os outros sentidos de lado. Então, o espetáculo traz essa sonoridade, né, dessa estrela, dessas conversas desse menino com a estrela, que ele diz, por mais que você tenha se perdido, porque ele diz que essa estrela ela está no encontro da linha do céu com o mar, que é o infinito. Então ele vai em busca da estrela nesse infinito, né? E quando ele vai fazendo essa relação, né, com a estrela de todas as noites, ele vai encontrando ela através desses sons, ele pode sentir os sons dela, ele pode sentir o cheiro dela próximo, ele pode sentir o calor dela, né? A luz, né? O que aquece. Então, ele vai ter, através dessas sensações, reconhecendo que essa estrela, que é a tia dele, né? Porque falam para ele que ele perde, na verdade, a tia, e falam para ele que a tia dele virou uma estrela. E essa estrela é a estrela que ele conversa todas as noites. E aí é muito legal também a gente aproveitar para poder falar que a gente tem o contraponto dessa história, né, que são os vilões, que são o prefeito e a prefeita da cidade. Então tem todo um humor muito ácido na história, que também é muito para os adultos, que é esse prefeito e essa prefeita da cidade, que são os únicos que acreditam nesse menino e vão escondidos atrás desse menino para encontrar essa estrela. Isso, aí você diz a dupla Prates, não é isso? Isso, os senhores Prates. Os senhores Prates são os prefeitos e a prefeita dessa cidade imaginária, né, que acreditam no menino sobre a estrela e são os únicos a irem atrás dele, mas eles vão mesmo porque eles são uma família de piratas. Porque em determinado ponto da peça, o menino se perde da estrela e ele embarca então numa aventura em busca dela, porque de certa forma a estrela é uma grande companheira que ele encontrou, né? Exatamente, exatamente. Quando ele perde essa estrela, ele vai em busca dela nesse que ele acredita que ela está nesse encontro do céu com o mar. Pois é, ô Bruno, e falando em sensações, né, que é um recurso muito usado pelo protagonista, o Fabiandro, a gente passa a pensar também na importância da imaginação para as crianças com deficiência visual, né? E é uma coisa muito bem abordada nesse musical. Eu queria que você comentasse para a gente um pouco agora sobre quais os recursos que vocês usam para deixar isso muito claro para o público que está assistindo o musical. A gente tem esse espetáculo, ele não tem só um protagonismo acessível, como a Sara em cena, mas a gente tem uma pessoa que foi muito importante, que foi nossa consultora e também é diretora de movimento do espetáculo, que é a atriz e bailarina Moira Braga. Ela é diretora de movimento do espetáculo. Então, o espetáculo, ele traz, né, principalmente para a criança, esse universo do esvaziamento visual. Então, todas as relações que
acontecem na cena do espetáculo, elas são através do movimento, de muitos movimentos e muitos sons. Ô Bruno, e os próprios autores da peça, o Lucas Drummond e o Tiago Marinho, eles traçam um paralelo com os tempos difíceis que temos vivido, né, sobre a esperança e a luz que muita gente perdeu. E a busca incessante de Fabiandro pela estrela é um recado de que as pessoas precisam buscar aquilo que as fazem felizes. Como você percebe esse paralelo que a peça faz com a realidade? O musical, ele vem sendo construído desde 2018, né? Mas a gente foi contemplado no edital do Banco do Brasil em 2018 e a gente tinha uma programação para estrear esse espetáculo no início de 2020. E aí a gente passa para dezembro a gente ia estrear meados, né, abril de 2020, e aí a gente passa para dezembro de 2020. E aí a gente quando a gente começa a construir essa ideia do espetáculo, né, toda essa narrativa, vem essa avalanche mesmo, né? Que a gente foi impactado desse vírus que naquele momento, hoje a gente ainda não sabe muito o que é, mas naquele momento ainda mais, né? A gente não sabia muito o que eram tantas aquelas perdas que a gente estava tendo, né? E aí a gente resolve, né, trazer também para a história, porque se conecta muito dentro da narrativa da história, esse lugar de não ver mais, né? De não ter mais presente, né? Porque essas perdas que a gente vem tendo, né, durante a pandemia, assim, no início da pandemia, né, que foi muito impactante, e agora a gente ainda continua tendo essas perdas, a gente achava muito importante relacionar na dramaturgia da história, porque tinha de fato a ver, né? Esse menino que conversava, né, que de alguma forma sentia aquela estrela todo dia, né, como um ente querido nosso, que a gente tem contato todo dia, e essa estrela, ela, do dia para a noite, ela some, né? E o que aconteceu muito com a gente na pandemia, né? Esse musical ele já tem uma certa estrada porque ele já foi exibido no CCBB de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo também. Eu queria que você falasse agora pra gente o que chega do público até vocês sobre a peça. De público chegam muitas histórias, assim, né? Dos adultos chegam esse lugar que eu falei um pouco agora, dessa emoção das pessoas que perderam entes muito próximos durante a pandemia, e saem dali com a certeza, né, que elas vão estar conectadas com as suas estrelas, né, com as suas perdas para o resto da vida, independente que elas não estejam mais nesse seu campo de visão. Então, chegam muitos depoimentos de adultos nesse lugar. A gente tem muitos depoimentos das crianças, né, principalmente porque a gente tem dois vilões na história, que é o senhor e a senhora Prates, que é muito divertido os dois em cena, porque tem um trabalho de clowns, de palhaçaria também. Então, é muito interessante vê-los em cena. Então, as crianças saem dali falando: minha vontade era matar esses senhores Prates. As crianças que questionam, né, esse lugar da menina que não... Você não enxerga? Pergunta para a Sara. Você não enxerga, mas você consegue andar na cena, porque a Sara, ela anda, né? Ela circula, ela toca, ela atua, ela canta, ela anda em toda a cena, porque a gente tem todo um piso acessível também, e ela também tem cenas acopladas com os personagens, porque ela vira o Pelicano, ela vira outros personagens da história. Então, as crianças, principalmente, os adultos também, mas as crianças saem muito impactadas, perguntando: mas você não enxerga? Você enxerga? E questionando também por que ela não faz o personagem que não é vidente, ela faz o personagem vidente. A gente tem muitos depoimentos muito divertidos também, assim, né? É um musical infantil, mas, ao mesmo tempo, não é só para crianças, é para a família toda então, né, Bruno? Para a família toda. A gente tem muitas mães, muitas famílias que não têm filhos, que vão sozinhos e se divertem.
E, assim, a gente não está tendo muito esse contato com a plateia por causa da Covid, mas alguns fazem questão de aguardar no final para relatar para os atores toda essa emoção. Então, é um espetáculo, de fato, para toda a família. Então, assim, os pais e as mães que vão com as crianças, se preparem, porque as crianças, elas, no final, elas arrebatam a gente com um monte de perguntas, com um monte de questionamentos que são colocados também dentro do espetáculo. Mas é um espetáculo para toda a família. Então, Bruno, eu gostaria de pedir a você que convide o público agora a assistir ao espetáculo. Então, eu queria convidar vocês, ouvintes, a assistir o espetáculo musical Pescador e a Estrela, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, Belo Horizonte, sextas, sábados, domingos e segundas, às 4 horas da tarde. É um espetáculo para toda a família, que tem muita diversão, tem muita emoção, muita música. Então, a gente aguarda vocês aqui. Bruno, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo espetáculo e até mais. Obrigado, querido, muito obrigado. Um abraço, viu? Outro para você. Eu conversei com Bruno Mariós, diretor de produção e um dos idealizadores do musical O Pescador e a Estrela. O espetáculo fica em cartaz até 24 de janeiro, com sessões de sexta a segunda às 4 da tarde. Já nos dias 21 e 22, o CCBB oferece ao público exibições acessíveis com audiodescrição, enquanto nos dias 23 e 24, a plateia pode assistir às apresentações com tradução em libras. As entradas custam R$ 30 a inteira e podem ser adquiridas pelo link disponível em nosso site, alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.